Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Fechem os olhos. Vão respirando com tranquilidade, acalmando a mente e o coração. Bem tranquilo. Respire com tranquilidade. Conversem com Deus, com Jesus. Lágrimas. Água cristalina, pura e límpida, nos refaz de todo o mal que possamos sentir, desejar, pensar. Ela é a energia divina de Deus, nosso Pai. Nosso corpo é em grande parte constituído por água, que se renova a cada segundo, levando oxigênio às nossas células, permitindo a continuação da vida e nos possibilitando ficarmos em pé para continuarmos o nosso propósito. A água é vida, é fonte divina da pureza do Cristo. Muitas vezes, verdadeiros aguaceiros saem do nosso corpo, através das lágrimas, frutos de algo que não nos satisfaz. A água, neste momento, limpa todo o nosso organismo físico, renovando, refazendo cada pedacinho do nosso ser. Meus irmãos, vamos nos permitir chorar mais. Sim, chorar. Através do nosso choro, nos refazemos e limpamos nossa alma. A mente também precisa ser refeita dia após dia. Precisamos jogar fora aquilo que não nos agrada, e uma delas é através das lágrimas. Quando choramos, nós encontramos diretamente com o nosso eu. E quando paramos e sentimos a nossa dor, a nossa angústia, a nossa tristeza, que também precisa ser analisada, canalizada para fora do nosso corpo. Que tenhamos a coragem de chorar e aceitar que somos todos pequeninos em busca do amor. Que assim seja. Irmão Benedito. Vem, a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei, angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo o que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medos, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansada eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, força te darei, forças te darei. E com esta mensagem, agradecendo a Deus e a Jesus, e ainda com o coração e a mente levada a Deus, para que todos aqueles que vieram buscar, que realmente receba. Que assim seja, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, mãe de Jesus, aos mentores dessa casa que já se fazem presente, a espiritualidade maior, agradecendo a presença de todos que aqui estão. Sejam todos bem-vindos, seja na carne ou no espírito. Boa noite a todos. Damos por iniciado a reunião da noite.
Que assim seja. Boa noite a todos. Nós estamos no Livro dos Espíritos, capítulo 9, chamado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. O tópico que a gente vai ler agora é a penetração de nossos pensamentos pelos Espíritos. Lembrando que os nossos estudos, como as palestras, são transmitidas ao vivo pela página da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Então nós temos muitos amigos que nos acompanham através da página, e fica o nosso boa noite a todos, além do pessoal da rede social, aos que estão presentes e aos que estão desencarnados, que também nos acompanham e que se fazem presente aqui no meio de nós. Se tiver dúvida ou quiser perguntar ou colocar as suas opiniões, fiquem à vontade. A questão é de número 456 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos veem tudo o que nós fazemos? A resposta: podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. O que nós podemos entender aqui? Que nós somos rodeados pelos espíritos desencarnados, né? E eles podem nos ver, eles podem nos ouvir, sim, eles podem nos ver, eles podem nos ouvir. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando, sentindo, eles podem registrar e ver e ouvir tudo isso. Agora, é claro que é como nós aqui. É como se nós estivéssemos numa multidão. A gente vai ver e ouvir aquilo que nos interessa, não é isso? Nós encarnados, os espíritos a mesma coisa. Eles também vão se interessar por aquilo que eles se comprazem, né? Por aquilo que no qual eles sentem desejo, enfim, onde as suas sensações, o seu tesouro, o seu coração, ali está, ali eles estarão. Então nós convivemos com os espíritos, talvez muito mais do que a gente possa pensar e imaginar. Ah, mas eles estão aqui em todos os lugares? Sim, eles estão aqui em todos os lugares, nos nossos lares, fora dos nossos lares. Eles fazem parte, né? Porque há uma conexão entre o mundo invisível e visível, entre o mundo espiritual e o mundo carnal. Então eles fazem parte, os bons e os maus. Os bons, que são os nossos mentores, os nossos amigos, aqueles que zelam por nós, né? Que nos orientam, nos inspiram ao bem, ao caminho reto. Eles estão conosco. E cada um de nós aqui também tem o seu mentor espiritual, o seu anjo guardião. Mas também existem espíritos, indivíduos ignorantes. E aí o Kardec, no Livro dos Espíritos, ele coloca ali uma classificação, né, dos espíritos que habitam, os que habitam a Terra e os que habitam fora da Terra. Ele começa desde os primitivos, dos ignorantes, ele vai dos embusteiros aos zombeteiros, ele vai do pseudo sábio ao bondoso, até o espírito de plena sabedoria. E como o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações, é um planeta que é de acordo com a nossa consciência, com quem habita aqui, que somos nós, sejam encarnados e desencarnados, é óbvio que ainda nós vivemos muito mais no estado de ignorância, muito mais no estado de sensações materiais, físicas, do que as questões espirituais. Então a gente percebe, né? Nós vivemos num mar de energia, de pensamentos e sentimentos, e aí quem tiver um pouquinho mais de sensibilidade consegue captar
essas ondas vibracionais dos desencarnados e dos encarnados. Então, os espíritos se interessam por aquilo que no qual eles se comprazem. Seus desejos, seus sonhos, né? Suas dúvidas, suas crenças, seu sistema. Por exemplo, o indivíduo apegado à matéria, à empresa, é óbvio que ali ele vai estar. Vai estar preso à empresa dele, ao carro, às vezes à família. Outros estão presos ainda ao corpo físico que está sendo corroído, está sendo transformado pelo fenômeno da morte, pelo desencarne. Então, existe várias circunstâncias. Há aqueles que estão presos às casas. E aí quando a gente tem um livro do Camille Flammarion, astrônomo francês, que conviveu com Kardec e pós-Kardec, ele tem um livro chamado Casas Mal Assombradas. É um espírita, né? Um cientista que foi estudar esses fenômenos que ocorriam nessas casas. Os espíritos podem estar presos ao lar dele, a essa casa, aquela ocasião, às vezes um assassinato, um suicídio, às vezes o apego às coisas materiais da casa, à família, sim, eles podem ficar presos a essas situações, e ali por anos, podem ficar por séculos, por milênios, e não conseguem sair daquele quadro. Então pode acontecer? Pode. Claro que pode acontecer. Né? E como também outras circunstâncias. A questão 457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Frequentemente eles conhecem aquilo que quereis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhes ser dissimulados. Então, quer dizer, a gente pode esconder dos homens, dos encarnados, né? Mas dos espíritos não. Por que a gente não consegue? Porque tudo que nós pensamos torna-se vida. É aquilo que se chama-se de forma-pensamento. Todo pensamento ele cria uma forma, ele cria uma imagem, né? A gente já comentou aqui que tem cor, que tem cheiro, que tem frequência, até som. São pequenas formas, pensamentos que nos circundam, e também no nosso campo áurico. A gente pode disfarçar a nossa vibração, a nossa energia, também para os encarnados, mas para os desencarnados não. Porque é através da nossa vibração, é através dessa forma pensamento, é através dessa frequência que nós emitimos pelos pensamentos e sentimentos, que nós nos conectamos aos espíritos, sejam eles bons ou maléficos, ignorantes. Então, nós podemos disfarçar para os homens, para as pessoas, mas para os espíritos não. Eles sabem o que a gente está pensando, eles sabem o que nós estamos sentindo, eles conseguem enxergar o que nós estamos arquitetando em pensamento, em sentimento. E é através disso que eles conseguem identificar a nossa identidade, quem que nós somos. De repente, né, aquele indivíduo que parece ser um homem de bem, aparenta ser um homem de bem, aparenta ser um homem religioso, mas o seu campo vibracional demonstra completamente diferente. Ao lado dele há espíritos enganadores, embusteiros, porque é a frequência do pensamento e do sentimento dele. Por isso que nós precisamos começar a educar os nossos pensamentos e sentimentos. Orai e vigiai, para que a gente não se conecte com esses irmãos, que nós não venhamos comungar dessa vibração e também não sejamos marionetes, intermediários desses espíritos ignorantes. Por isso que o homem tem que se conhecer. Essa frase que diz aqui, conheça-te a ti mesmo, conheça quem você é, o que você pensa, o que você sente. Por isso que o Sócrates falava que o verdadeiro conhecimento não é aquele que se adquire do lado de fora, mas é aquele que no qual vem do lado de dentro, vem de nós. Quem somos? Quem sou eu? Por isso que nós precisamos ser transparentes e sinceros com aquilo que nós pensamos e sentimos. Nós temos que ser fiéis àquilo que pensamos e sentimos.
Então não adianta eu ter um rótulo, aparentar algum personagem, e que no fundo eu não sou nada disso. Que eu não sou nada disso. Na verdade, eu acho que o grande engano nosso e o grande susto que nós tomamos quando nós desencarnamos é se deparar com essas situações terríveis. Ver 4 personagens ali desagradáveis, horripilantes. E aí, quando ele vira do lado direito, ele vê o mentor espiritual dele. E aí ele comenta: quem são esses sujeitos, né? Com essa aparência terrível? O que eles estão fazendo aqui? Aí o mentor diz a ele: olha, eles estão te esperando. Você é o líder deles. Então, às vezes, a gente tenta aparentar para a sociedade, para os amigos, para a família, algo que nós não somos realmente, no nosso íntimo, no nosso pensamento, no nosso sentimento. E aí, quando a gente se desprende do corpo, através do sono, a gente se vê em situações terríveis, com pessoas terríveis. E a gente se assusta, porque na verdade nós temos sintonia com tudo isso. O mundo espiritual retrata quem realmente nós somos. E aí é o que eu disse, o grande medo nosso, acho que o susto que a gente toma é quando a gente desencarna e a gente se vê nessa situação. E aí nós nos interrogamos: nossa, mas dei passe por 40 anos no centro espírita. Fui orador. Trabalhei na desobsessão. Estava toda segunda-feira no estudo, toda quarta-feira. Como é que eu estou nessa situação? Trabalhou na evangelização, trabalhou na sopa. Como é que eu estou nessa circunstância? Boa pergunta. Como é que você se encontra nessa circunstância? Você educou seus pensamentos? Você orou? Você vigiou? Você se transformou mentalmente e emocionalmente? Porque o mundo espiritual não funciona como uma barganha. Nós vamos fazer uma troca. Viu, Jesus? Bons espíritos, nós vamos fazer uma troca. Ó, nós vamos vir aqui no centro espírita, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar. Só que é o seguinte, hein? Quando desencarnar, eu quero ser amparado e quero estar nas colônias espirituais. Aí quando a gente desencarna, está naqueles infernos mentais, que no qual é a nossa realidade íntima de cada um de nós. Aí quando a gente fala de André Luiz, olha, André Luiz, né? Aquele personagem. Mas todos nós temos muito de André Luiz em nós. Muito. Mas ao mesmo tempo, vocês vão dizer o seguinte: mas não seria uma hipocrisia, nós que erramos tanto também, reconhecemos os nossos erros, os nossos pensamentos, e vir à casa espírita? Isso também não é uma hipocrisia? Uma vez eu fiz esse mesmo questionamento para o Benedito. Falei: poxa, mas há um esforço grande, reconheço que tenho a minha pequenez, tenho meus pensamentos, meus sentimentos, sentimentos que se eu falar para vocês, vocês vão ficar com... Eu vou ficar com vergonha, mas tenho, né? Possuo isso. Não é uma hipocrisia da minha parte ir ao centro espírita, procurar estudar o Evangelho, tentar me esforçar? Ele falou: não, ao contrário, você está no ensaio. Quanto mais você ensaiar verdadeiramente isso, quanto mais você buscar e se conhecer e compreender que você é um necessitado, que você precisa da misericórdia de Deus, que você conseguiu enxergar suas deficiências e limitações, mas está tentando ser uma pessoa melhor, está tentando buscar o progresso espiritual, está tentando se transformar, mesmo que ainda possua sentimentos infelizes, mesmo que ainda escorregue.
Porque o que Deus vê é a intenção do sujeito de querer ser melhor. Não é o ato. Deus vê a nossa intenção. Qual é a nossa intenção? O que nós buscamos, afinal? A nossa transformação, a nossa melhora. Essa é a balança que está na nossa consciência. E que cada um de nós possui essa balança. Então, qual é a medida certa? É a do fulano? É a do vizinho? É do ciclano? Não, é a tua. O homem é a medida de si próprio. Você tem que se medir, você que tem que se conhecer. Você tem que saber o que é bom para você. Qual o caminho que você quer percorrer. Por isso que a doutrina fala tanto da questão do pensamento, como o nosso pensamento é uma matéria criadora, uma matéria que dá vida, uma matéria que cria paisagens, uma matéria que cria situações. Tudo começa no campo mental. Uma hora eu vou exteriorizar isso na questão física. Tudo começa no nosso campo mental. Tudo começa no nosso pensamento. Tanto que, olha só, o que nós estamos falando a respeito de pensamento, se você pegar a neurociência, a neuroplastia, a neuroplasticidade, que é a capacidade dos neurônios migrarem de uma área do cérebro através do pensamento. A neurociência diz isso. Por exemplo, se você imaginar que você está ouvindo uma música, o cérebro não sabe distinguir. É a mesma sensação que se você estivesse ouvindo a própria música. Nós temos uma capacidade de imaginação extraordinária. Tanto que o Einstein, ele comenta que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Porque quando você imagina que você está fazendo alguma coisa, você está plasmando isso. E você está sentindo isso no seu organismo. Isso é neuroplasticidade. A neurociência diz isso. Tanto que fizeram vários testes em laboratório com monge budista. E a questão da neuroplasticidade, com a tomografia computadorizada. A capacidade que o pensamento tem de mudar uma circunstância. Então tudo começa no nosso pensamento. Se vocês querem se imaginar curados, plasmem, imagina. Imagine você com saúde. Se vocês querem se libertar de um processo obsessivo, a mesma coisa. Tudo começa no campo do nosso pensamento. Se vocês querem se libertar de um vício, seja ele emocional, um vício físico, um vício de comportamento, imagine você fazendo ao contrário. Imagine. Tudo começa no campo do seu pensamento. Tudo começa no campo do nosso pensamento. Se você treinar o seu pensamento e você meditar a respeito disso, orar a respeito disso, você vai conseguir sentir os efeitos que esse pensamento vai emitir sobre o seu corpo físico. Que é a questão da fé. A fé é um exercício. A fé nada mais é, né, do que uma oração em movimento. Um pensamento em movimento, melhor dizendo. Ela tem uma força imensurável. Não dá para se medir. Então o pensamento é o que nos norteia. E é aquilo que mostra a nossa identidade espiritual. A identidade de cada um de nós. Aí tem uma outra questão nessa pergunta. Nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva que fazê-lo a essa mesma pessoa depois da sua morte? Ele fala, certamente. Você pode esconder enquanto ela está encarnada. Uma vez que ela estiver desencarnada, ela vai ver aquilo que você escondeu dela.
E quando vos credes bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado, que vos vem. Ai, meu Deus do céu, e lá quando eu estou em casa, sozinho? Tem uma multidão. Tem uma multidão de espíritos que vai se ligar com você por um processo de sintonia. Né? Semelhante atrai semelhante. Então, não adianta a gente ter um bom comportamento diante dos outros encarnados e ter um mau comportamento de pensamento, sentimentos, de conduta longe dos outros, porque os espíritos estão nos observando. Eles estão nos observando. Vocês querem ver o quanto que os espíritos interagem a nossa vida e conosco? O Divaldo conta uma história muito bacana, mais ou menos há 60 anos atrás, quando ele andava de trem. Ele foi fazer uma palestra em Catanduva. E aí ele pegou o trem e ia para São Paulo. Mas esperando o trem na estação, ele reparou numa cena que chamou a atenção dele. Ele viu uma mãe despedindo da filha. E a filha aparentava mais ou menos na idade de 18 anos, segundo o Divaldo. E aí a filha preocupada, a mãe preocupada, e beijava a filha e abraçava. Aí o Divaldo só olhando aquela cena e vendo os laços que ligavam mãe e filha. Aí essa filha adentrou ao trem, sentou perto ali do Divaldo, e o Divaldo via laços que ligavam mãe e filha. E o trem passou a andar, e ele continuava vendo os laços que ligavam mãe e filha, as orações que chegavam da mãe para a filha. Aí que entra um jovem moço, redundância, um jovem, bem aparentado, de terno branco, olha para aquela jovem e resolve sentar do lado dela. E aí o Divaldo diz que ele começou a olhar aquela cena, porque já chamou a atenção dele, a mãe se separando da filha. E aí ele começa a olhar aquela cena e ver que o moço, fluidicamente, vibracionalmente, ele tentava influenciar a moça. Então ele via saindo do cardíaco dele, do coronário, né, vibrações pesadas que começava a envolver aquela moça. E aí ele foi encostando, foi conversando ao pé do ouvido dela, e o Divaldo ficou muito preocupado com aquela cena, e principalmente com um moço, com a influência não muito boa daquele moço, no qual ele enxergava pela vidência mediúnica dele. E aí então ele começa a fazer uma oração. Ele começa a clamar aos bons espíritos que pudessem intervir nessa situação, que pudessem ajudar aquela jovem. Aí, passado alguns minutos, alguns instantes, Divaldo vê uma senhora muito bonita atravessando o vagão, a porta do vagão do trem, e o Divaldo diz que ela parecia uma espanhola. Diz que chegou perto dos dois, da jovem e do moço, e ela colocou a mão dela no chakra gástrico. O espírito colocou a mão no chakra gástrico da moça encarnada. E ali ficou fluidificando, e o espírito olhava para o Divaldo. E o Divaldo não entendia nada. E ele pensava, mas o problema não é a moça, é o jovem que está assediando ela. O jovem que está assediando ela. E aí diz que ela acabou, deu uma piscada para o Divaldo e saiu do vagão. E o espírito saiu do vagão. Divaldo não entendeu nada. Ficou sem entender nada. Porque quem precisava de ter uma intervenção não era a moça que estava recebendo o passe no chakra gástrico, mas sim aquele jovem.
De repente aquela moça começa a se contorcer, aquela moça jovem começa a se contorcer, se contorcer, se contorcer. Ela não consegue segurar e vomita no terno branco do moço. Qual é a reação dele? E vê aquele vômito e o cheiro. Mas na hora ele perde ali os encantos, o envolvimento e sai. E sai de perto dela. Aí o Divaldo percebeu que o moço não voltava, o Divaldo resolveu sentar do lado dela. Pediu licença e resolveu sentar do lado dela. E aí começa a puxar a conversa com ela. Você está indo para onde? Para a moça. Ah, eu estou indo para São Paulo, vou tentar minha vida lá, e isso e aquilo. E aí ele pegou e perguntou, por curiosidade, esse moço é seu conhecido? Ela falou, não. O que ele estava dizendo para você? O que vocês estavam conversando? Por curiosidade. Ah, então, ele começou a me perguntar para onde eu ia, eu disse que eu ia para São Paulo, que ele também estava indo para São Paulo. E eu disse a ele que eu estava indo para arrumar um emprego, e aí então ele me ofereceu um emprego. E aí o Divaldo perguntou, que emprego? Dama de companhia. E ele perguntou a ela, você sabe o que é dama de companhia? Ela falou, não, não sei. Moral da história. A intervenção dos espíritos em nossas vidas. Eles conhecem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E a gente sabe que através da prece sincera, da oração, a gente pode invocar os bons espíritos para interceder por nós, da melhor maneira possível. E foi assim que esse espírito, foi a maneira que esse espírito encontrou para que essa moça pudesse sair das garras dessa situação. Aí por um processo de mérito, por um processo de entre outras ocasiões, fatores que talvez nós desconhecemos, mas que foi a maneira que esse espírito encontrou para que pudesse desvencilhar a jovem, da sedução desse rapaz. Questão 458. O que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? A resposta, isso depende. Os espíritos frívolos se riem dos pequenos aborrecimentos que vos suscitam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lastimam vossos defeitos e procuram vos ajudar. Olha que interessante, né? Os zombeteiros, para nós somos impacientes, não cultivamos a espiritualidade, não cultivamos a prática do amor, da meditação, da reforma, da educação dos nossos pensamentos e sentimentos. Eles adoram criar situações só para nos ver impacientes e explosivos. E realmente eles dão risada, muitas risadas. Eles se divertem com isso, criando essas situações. Situações que muitas vezes, entre familiares, sabe? Brigas, ciúmes, coisas que no qual eles possam se divertir. Aí vocês vão perguntar, mas há espíritos desse cabedal? Sim, muitos. Há espíritos que não têm o que fazer, há indivíduos que não têm o que fazer, e aí procuram se divertir com a ignorância alheia, procuram se divertir com os nossos defeitos. Aí ele diz aqui, o Espírito de Verdade, que já os sábios não. Ele diz que os sábios acabam se lastimando pelos nossos defeitos e procuram nos ajudar. Então a gente tem os bons espíritos e a gente tem os maus. Talvez simbolicamente nós poderíamos colocar anjos e demônios, compreendendo que demônio ela deriva da palavra grega que é daimon, que é espírito sem corpo. Mas simbolicamente a gente poderia colocar o bem e o mal. E é realmente isso.
E aí compete a gente aceitar qual inspiração que nos compete. É uma escolha. Compete aceitar a inspiração do bom espírito, dos bons espíritos que nos dizem assim: perdoa, perdoa, liga, dê o braço a torcer, dá a outra face, sai da mágoa, não fique na vingança, cultive o amor, cultive a fé. Aí vem aquela inspiração e nós não queremos ouvir, escutar. Aí vem o outro lado da moeda e diz: não, você está certo, eu não tenho que perdoar não. Você não tem que dar o braço a torcer. Errado está o fulano. O fulano te fez isso, te humilhou, e tudo isso mentalmente, numa rapidez estrondosa. É muito rápido isso. É muito rápido. A gente sai de uma frequência e cai numa outra. E infelizmente a gente dá ouvidos, dá campo mental para os espíritos ignorantes. Não perdoa não, se vinga, torce pelo sofrimento dele, reza para que ele caia, para que ele possa sentir da mesma forma que você está sentindo. Aí os bons espíritos, sabe o que eles fazem? A gente não deu campo mental, né? Eles tentaram. Aí a gente cruza com um amigo, e aí a gente começa a abafar com esse amigo, e fala do fulano, e fala da situação, e fala da experiência. O amigo vai ouvindo com toda a paciência, vai ouvindo. Aí o amigo é instrumento dos bons espíritos. Aí o amigo diz assim: perdoa, esquece isso, não vale a pena. O tempo que você vai perder cultivando isso é o mesmo tempo que você pode ganhar perdoando. Porque quem não perdoa, fecha o coração às oportunidades da vida. E eu estou falando do amigo encarnado, né? Porque todos nós temos. Não adianta alguém falar: ah, não, eu não tenho. É que a gente não dá ouvido. Esse amigo pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser um amigo mesmo fora de casa, pode ser alguém dentro de casa, pode ser até um desconhecido que não é amigo, mas a gente começa a bater papo, e aí o cara, olha que interessante essas coisas, a vida é pródiga nisso, porque é Deus falando conosco, é Deus falando com a gente através dos bons espíritos. A gente conhece um cara que de repente o cara começa a contar uma história que é parecida com a nossa, que é igualzinha a nossa. A gente até regala um olho e chega até a perguntar: mas e aí, o que aconteceu? E o indivíduo dá a resposta: olha, eu perdoei, foi difícil, né, mas eu precisava tocar a minha vida. A vida é pródiga nisso. Sabe por quê? Porque os bons espíritos tentam encontrar todas as maneiras que vocês possam pensar, todas, para nos atingir, os bons, nos atingir no coração, para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa superar os nossos defeitos, para que a gente possa encontrar em nós a paz, para que a gente possa encontrar em nós a essência da nossa existência. Os bons espíritos fazem isso sempre. Os bons espíritos não nos cansam, não cansam de nós, eles não cansam. Agora, somos nós que não damos ouvidos. Somos nós que não queremos escutá-los, senti-los. Aí nós se afastamos. E aí, como nós não temos o campo mental, vibracional, para receber, aí vem a dor, vem as desilusões da vida, vem o sofrimento. Aí vem tudo aquilo que nos machuca e fere, porque a gente vai até a última instância para tentar se vingar. E só percebe que isso é um tempo perdido quando já não suporta mais. Quando já não suporta mais, que a vida dele, interior e exterior, está bagunçada, está no inferno.
O indivíduo não tem mais paz. Aí, automaticamente, o que acontece nesse trâmite? Ele foi dando abertura, foi dando campo mental a espíritos, primeiro frívolos, zombeteiros. Depois desses espíritos, vêm os piores, que são os pseudo-sábios, os enganadores. E esses enganadores, eles vão nos iludindo, eles vão nos fascinando mentalmente, eles vão nos destituindo da razão, eles tiram de nós o bom senso, eles tiram de nós o crivo do pensamento, eles tiram de nós a liberdade de consciência. Esses espíritos são capazes de fazer isso, porque nós vamos dando campo mental a eles, ao ponto de já não ter mais força mental, de tentar se desvencilhar desses espíritos. O Benedito, uma vez ele estava comentando conosco, que ele falou que trâmite de obsessão, principalmente em casos de fascinação, subjugação, que é a pior, é o último estágio, ele diz que é um emaranhado de vibrações, é como uma simbiose mesmo de um parasita e hospedeiro, ambos se alimentam, perdem a personalidade, perdem melhor a individualidade, porque se confundem, obsessor e obsedado, eles se confundem, eles se escravizam um no outro, e aí, o que vai ocorrendo com o tempo? Vai criando laços fluídicos, laços que prendem mesmo, laços vibracionais que vão aprisionando. Como a gente pode criar laços vibracionais de uma forma salutar com os bons espíritos? Como a gente fala, o Chico e o Emmanuel eram uma simbiose, exatamente, uma boa simbiose. Almas afins, mas que se respeitavam sua liberdade de pensamento, de consciência. Ao contrário disso, é uma prisão, vão se estreitando laços fluídicos no campo do perispírito um do outro. Eles vão se mutilando, se aproximam e vão se mutilando, ao ponto de perder a forma humana. Ao ponto de perder a forma humana. Mas acontece isso? Acontece. O perispírito é um corpo moldado pelo pensamento, poroso, plástico. Ele adere facilmente o campo do pensamento. E esses espíritos, eles vão se destituindo do livre pensamento, da razão. Eles não conseguem mais ter forças. E isso tudo começa simplesmente com espíritos zombeteiros. Olha só, vou dizer uma coisa a vocês, vocês vão entender. Quem tem toque, pânico, sabe o quanto é difícil você vencer pensamentos, sentimentos e comportamentos. E eu estou falando que são doenças patológicas que são oriundas da mente enferma, que pode haver um processo obsessivo por causa dessa mente enferma, na questão de semelhante atrai semelhante. Você vencer uma depressão, você vencer um toque, você vencer uma síndrome do pânico, e dependendo do estado dela, do grau que ela se encontra alojada no campo mental do indivíduo, você mudar o campo emocional seu, a sua forma de pensar, de agir, é uma luta. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. É uma luta para se manter de pé. Uma luta até para fazer as coisas básicas da vida. Agora, você vai imaginar, vamos imaginar, e aí eu sempre faço o convite, né?
Se a gente tiver a oportunidade de conhecer um hospital psiquiátrico, aí vocês vão ver o que é um processo de subjugação. Vocês vão ver o que é um processo de subjugação. E o quanto tempo isso demora. Segundo Benedito, não é numa existência, às vezes não é em duas, às vezes é em 10, 15 existências, para se livrar, para se libertar do obsessor, que no qual você tem afinidade. Ele contou uma história uma vez aqui, ele falou sobre um caso de, eu não vou me lembrar mais o detalhe da história, né? Mas ele comenta um caso de uma história de gêmeos chifópagos. E aí, ele foi convidado, junto com a equipe espiritual, pelo Dr. Cesário Mota, pelo espírito do Dr. Cesário Mota, a acompanhar um caso de reencarnação de gêmeos chifópagos, o famoso gêmeos siamês. E o Benedito foi acompanhar. E aí ele narrou esse acontecimento para nós, e ele começou a comentar. Quando ligaram aqueles dois espíritos, né? Primeiro, esses espíritos estavam, posso assim dizer, grudados, chumbados um no outro, porque tinham se mutilado em várias e várias existências. Receberam o passe magnético, a magnetização, entraram naquele processo todo da reencarnação, e ali foi colocado no óvulo, e reencarnaram dessa maneira. E aí, por curiosidade dele, ele questionou o Dr. Cesário, por que esses espíritos tinham chegado nessa circunstância? Aí, segundo o Dr. Cesário Mota, isso foi agora, século XXI, ele começou a remontar, ele disse o seguinte, há 1000 anos atrás, mais ou menos, 1200 anos atrás, esses indivíduos, um foi um comerciante, um outro um general romano, tiveram lá no meio dos dois um triângulo, tiveram um triângulo amoroso, uma meretriz, uma dama de companhia da época, no qual esses dois indivíduos se apaixonaram por ela. Aí o comerciante, não aceitando, foi lá e tirou a vida desse general. Passado-se algum tempo, na erraticidade, esses dois espíritos precisavam reencarnar. Aí a espiritualidade, então, prepararam a reencarnação e disseram, olha, comentaram com os dois, vocês vão vir na mesma família como irmãos. E a mulher, no qual foi amante dos dois, vai vir como mãe. E assim, ela gerou os dois. Passado algum tempo, eles cresceram, amadureceram na juventude, sempre discutiam. Aquele que foi morto, que era o general, na época, ali atrás, tirou a vida do irmão agora. E assim sucessivamente foi várias e várias situações. O que aconteceu com esses indivíduos? Eles não conseguiram vencer a vingança. Eles não conseguiram vencer o ódio que eles carregaram. Então eles iam se aprisionando, a cada reencarnação, mentalmente eles iam se aprisionando, porque não conseguiam vencer. Ao ponto, dentro desse processo, o Benedito fala que foram 5 reencarnações, a última agora nasceram como gêmeos chifópagos. Eles foram se mutilando, e tinha uma ligação tão profunda mentalmente, e uma afinidade de ódio, que no qual eles se escravizaram. Aí o que aconteceu? Tiveram que reencarnar dessa maneira, lutar pela vida. E eles estavam ligados, sabe por onde? Coração
e a cabeça. Estavam ligados aqui e aqui. Eles viviam com um só coração e um só cérebro. Oportunidade agora de se resolver isso. Comungam desses dois órgãos vitais, extremamente importantes, comungam do mesmo sangue, comungaram primeiro da mesma placenta, do mesmo sangue, do mesmo alimento, comungam de se fazer as mesmas necessidades básicas, comungam os dois de passar por olhares de preconceito, porque realmente você vê dois indivíduos dessa maneira, chama extremamente atenção. Comungam os dois de dormir na mesma cama, de tomar o mesmo banho, ao ponto que chegou essa situação. Eles perderam completamente a liberdade. Eles podaram a liberdade dele através do ódio, através da vingança. Adriana, você quer perguntar? Você passa para ela Deu certo? Oi? Eu acabo, falo. Julgada. Tipo, tá fazendo coisas em detrimento ao que o espírito quer. Oi. Qual que é esqueci a palavra agora. Comprometimento da pessoa que está sendo subjugada, sendo que o espírito que está conduzindo, vamos dizer assim, a vida dela, né? Qual é esse comprometimento da pessoa? Na verdade, o comprometimento são de ambos, né? O espírito que subjuga, ele tem um grande comprometimento, porque ele tem esse assédio mental. Mas aquele que se submeteu a isso, também se compromete porque deu campo. Pela escolha dele, pelo livre-arbítrio dele, ele deu campo mental para essa realidade. E aí, Adriana, a gente tem que entender que um processo desse de subjugação, ele não nasce do dia para a noite. Geralmente um processo desse de subjugação, ele se arrasta por muitas existências. O processo de subjugação é um último processo da obsessão. Então são indivíduos que passaram por inúmeras experiências, inúmeras existências, e eles não conseguiram vencer o ódio, a vingança, e foram se estreitando. Então, quando a gente vê um caso de subjugação agora, não dá para fazer uma análise de agora, porque isso não nasceu agora. Isso vem de uma semeadura de existências passadas, que culminou agora. Então, ambos estão comprometidos consigo próprio. Tanto o obsessor como o obsedado estão comprometidos. Até porque troca-se o papel, né? O oprimido hoje é o opressor amanhã. Interessante isso, né? Pode acontecer. Se não tiver perdão, acaba tendo essa troca. O perdão, o amor, a espiritualidade, ela faz com que a gente quebre essa cadeia, esse ciclo. Eu não quero ser, eu estou sendo o oprimido hoje, mas eu não quero ser o opressor. Então, para não ser opressor, eu preciso perdoar. Porque senão eu vou cometer os mesmos deslizes e enganos que esse cometeu para comigo. Então, o oprimido, que é o obsedado, ele precisa se libertar, ele precisa se conhecer, ele precisa se espiritualizar, ele precisa se amar, ele precisa perdoar para libertar o opressor, porque aí o opressor, que é o obsessor,
ele se liberta dessa falsa ilusão de poder. Nós estamos falando no campo de obsessão, mas isso acontece em todos os campos da sociedade, quando se fala de oprimido e opressor. A gente não pode se esquecer que os papéis, eles se trocam pelo processo da reencarnação. Por isso que não dá para a gente julgar, por isso que não dá para se analisar. O que nós devemos fazer é buscar a justiça de Deus, a justiça divina, que é o amor, que é o perdão. Aí então você se liberta das aflições ou dos processos expiatórios. Né? Dos processos expiatórios. Aí compete a gente. Compete a gente ter um entendimento da lei espiritual e se libertar. Por exemplo, o Abraham Lincoln, que tomou um tiro, desencarnou pelo tiro, conta-se que quando o sujeito que o matou ele, desencarnou, ele foi resgatar o sujeito. Mas para ele ter esse tipo de postura, é necessário que ele tenha um conhecimento e uma vivência de espiritualidade. E compreender que a morte, independente de como ela é, ou como aconteceu, é o prazo de validade. Olha, acabou. Mesmo que você tenha desencarnado, seja até por um assassinato, um acidente de carro, não importa como foi o seu desencarne. Acabou. Então se liberta. Ah, mas aquele que causou o meu desencarne, se você perdoar e compreender que fazia parte das suas provas, ou fazia parte do seu processo expiatório, você se liberta do opressor. Aí é o opressor que tem que se regenerar com ele. É ele que vai ter que responder com ele. É claro que ninguém nasce para ser assassino. O livro dos Espíritos diz isso. Ninguém nasce para ser assassino. O que ele quer dizer com isso? Nós trazemos uma predisposição de vidas passadas, por experiências ocasionadas de vida passada, que nós, pelo processo da reencarnação, temos toda a possibilidade de mudar o curso da nossa vida. Quando as pessoas me dizem assim, quando eu ouço de espíritos dizerem, a missão de Judas era trair Jesus. Não, a missão de Judas não era trair Jesus. Que missão é essa? Isso não é missão. Isso é escolha dele, escolha. Ele poderia não ter entregado Jesus, e Jesus iria desencarnar da mesma maneira. Tanto que Jesus diz a ele, um entre vós vai me trair. O que Jesus estava querendo dizer com essa fala? Judas, não faça isso. Você não precisa fazer isso, porque senão Jesus não teria falado. Jesus alertou ele. Jesus alertou. O que nós temos que entender, Adriana, é que nós vivemos num mundo de provas e expiações. É claro que a gente vê inúmeras impunidades, como a gente vê desse médico, por exemplo, que eu tenho certeza que mexeu com todos nós. A gente fala, poxa, mas um homem tão bom, inventou um troço lá que atendeu 2 milhões de pessoas. Ótimo. Que bom que ele teve tempo de inventar isso. Que bom que ele teve tempo de fazer o bem e atender 2 milhões de almas que vão orar por ele. E ele vai sair daqui com todas as glórias, findando o processo de evolução dele. Ah, mas foi de uma forma dolorosa. Sim, infelizmente. Infelizmente, a nossa realidade é essa. Infelizmente, é a nossa realidade. Eu não estou querendo ser simplista aqui, de uma situação complexa. Mas essa história que aconteceu, ela não começa agora. Isso deve ter uma trajetória. Ou é um processo expiatório, ou é um processo provatório. Porque a gente acha que tem morte feia e morte bonita. Morte é morte. É o processo que você escolheu, que fazia parte do seu aprendizado nessa existência,
fazia parte do seu processo de crescimento. Ah, mas a família também faz parte do processo de crescimento dele. Mas impunidade, então nós temos que deixar de lado? Não, não estou falando que nós temos que deixar de lado. O Espiritismo nos dá uma visão de uma justiça que não nos limita no agora. Nos mostra que é uma justiça que vem lá de trás e que ela pode se arrastar lá para frente, lá no futuro. Vai depender de cada um de nós. Uma predisposição. Olha só, não. Se a gente achar o acaso, o seu Wagner, o acaso é a mesma coisa que a gente achar, como diz o Einstein, Deus não joga dados no universo. Deus não joga dados ao acaso. A frase é, Deus não joga dados no universo. O que ele quer dizer? Que existem leis que devem reger o universo. Leis que nós ainda não compreendemos. Então, sorte, azar, acaso, são denominações para nós que não conseguimos compreender essas leis maiores, essas leis que regem o universo. Eu estou dizendo que ninguém nasce para ser assassino. A história pode se repetir. Se você não vencer a sua tendência, se você não vencer, aí, se você cometeu esse ato e esse indivíduo está ligado a você, compete a esse indivíduo, dentro desse processo provatório, buscar o perdão. Olha só, a ciência, é o que o Benedito falou, ela vai até um certo ponto. Onde ela consegue resolver, ela é uma ferramenta de Deus, ótimo. Se essas gêmeas chifópagos conseguiram ser separadas, ótimo, maravilha. Se interrompe um processo de expiação. For até um período, e aí a espiritualidade, aprendeu, maravilha, vai ser separado. Quando a espiritualidade analisa igual a esse caso, esses indivíduos, eles precisavam passar. Por isso que eles se fundiram, se assim posso dizer, em órgãos que são essenciais. Não tinha como separar. Não dava para deixar metade de um cérebro para um, metade de um cérebro para outro, ou metade de um coração para um ou para outro. Tanto que a ciência já tentou fazer em alguns casos, não tão complexo como esse que eu citei, e não se deu bem. Morreram. Ou morreu um, ou eles morreram. Então a ciência, ela vai até onde ela pode ir, até onde há possibilidades dela ir. Colabora, porque é uma ferramenta na mão de Deus. Ela é uma ferramenta na mão de Deus para colocar o bem-estar, né? Para poder sanar as aflições. Quanto mais o homem evolui, mais a ciência coopera. Mais ela tem a possibilidade de cooperação das aflições humanas. Por exemplo, quantas descobertas nós tivemos que facilitaram a nossa vida? O homem na Idade Média não chegava a 40 anos de idade. O meu avô desencarnou com 91. A minha avó está com 97. Então nós temos aí uma ciência, nós temos aí uma situação diferenciada. E com remédios, gerando bem-estar. Para quem acompanhou os casos dessas duas meninas aí, depois da cirurgia, quando viu o sorriso daquela menina, olhando pela primeira vez no rosto da irmã, só pode ser Deus. Só pode ser Deus, sem dúvida. Só pode ser Deus. Então, na verdade, assim, todos nós trazemos algumas predisposições que precisam ser vencidas.
e que às vezes a espiritualidade encontra uma limitação dentro do nosso processo da reencarnação, nos limitando para fazer com que essas predisposições não despertem. Né? E aí então compete a cada um de nós poder vencer isso. Compete a cada um de nós vencer isso. Agora, se você der vazão realmente às suas reminiscências de vidas passadas, aos seus instintos, que nada mais são do que a sua reminiscência, é óbvio que você vai cometer os mesmos deslizes e vai continuar cometendo os mesmos deslizes. Então, cada um de nós precisa se conhecer para compreender o que é o homem velho, com suas tendências, para se transformar num novo homem. Né? O Divaldo comenta, só para a gente encerrar, Divaldo comenta de uma criança, desde pequeno, uma criança muito revoltada e agressiva, um indivíduo extremamente agressivo, violento, tinha prazer em ver o sofrimento alheio, tinha prazer, ele via o sangue, ele falava para o Divaldo, ele adorava ver o sangue escorrer. Desde pequeno ele falava isso. E que ele tinha uma vontade louca de matar as pessoas. Uma vez o Divaldo ficou muito assustado, porque esse menino era novo, já trazia essas tendências, quando maiorzinho, agredia as pessoas. O Divaldo sempre conversava muito com ele, e certa vez o Divaldo, pela vidência mediúnica, ele viu naquele corpinho um espírito de um assassino, de um sanguinário, que matava as suas vítimas de uma forma cruel, lenta, vendo o sofrimento do indivíduo, vendo escorrer o sangue pela faca. Então o Divaldo entendeu que esse indivíduo, ele era dessa maneira, porque ele trazia essas reminiscências instintivas, de violência, de agressão, muito novo, né? De ver o sangue, quando acontecia qualquer ocasião, de alguma criança cair, ele paralisava vendo o sangue. E aí o Divaldo sempre conversava muito com ele. E aí ele sempre falava para o Divaldo que ele tinha uma vontade muito grande de matar. Quando esse menino fez 18 anos, ele foi conversar com o Divaldo, dizer, olha, eu gostaria, eu vou embora. E eu quero fazer a minha vida. E aí o Divaldo falou uma coisa para ele, que marcou muito esse menino. O Divaldo falou assim, olha meu filho, tudo bem, você já fez 18 anos, você quer enfrentar os seus desafios, você tem as suas conquistas, mas eu vou dizer algo a você. O dia que você sentir vontade de matar alguém na rua, lembre-se de mim. Se essa vontade for maior, eu gostaria que você não tirasse a vida de ninguém, mas que tirasse a minha vida, a minha. E o menino assim foi fazer a sua vida. Né? Aí, passado muitos anos, o Divaldo encontrou esse moço, já formado, um homem, casado, e numa conversa com ele, perguntou a ele, e aí, você teve vontade de matar? Ele falou muitas vezes, só que quando eu lembrava do Senhor, eu sentia uma paz, eu pensava no Senhor, fazia uma prece, eu sentia uma paz, essa vontade sumia. Então, quer dizer, ele poderia ter dado vazão a essa disposição? Poderia. Ele poderia. Mas ele venceu. Pessoal, a gente vai para a parte prática. Só gostaria de passar alguns recados, rapidinho. Primeiro nós queremos pedir água